Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder voltar a falar com você através deste canal. Hoje, 31 de dezembro de 2020, louvado seja Deus. Estamos chegando ao final de mais um ano e eu quero convidar você a refletir comigo na bendita Palavra de Deus. O texto que nós temos para hoje é a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 11, 12 e 13, ou seja, os últimos 3 versos dessa carta que diz assim: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, sede maduros, tende ânimo, pensai do mesmo modo, vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. Cumprimentai-vos uns aos outros com beijo santo. Todos os santos vos cumprimentam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Louvado seja Deus. Pai de amor, de infinita bondade, é em nome de Jesus que eu te peço, fale aos nossos corações através desta palavra, que ela seja para abençoar as nossas vidas e falar aos nossos corações, que nós venhamos viver todos os dias da nossa vida, tão somente para fazer a tua vontade. Eu oro, Pai, agradecidamente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido, eu quero compartilhar com você nessa oportunidade o seguinte tema: isso é tudo o que você precisa. O que você precisa para passar mais um ano? O que você precisa para viver 2021? Muitas das vezes nós fazemos inúmeros planos, projetos, sonhos, sempre queremos alguma coisa mais e mais. Mas o que você de fato realmente precisa? O que é indispensável para a sua vida? Este texto vai falar com você. Tenho absoluta certeza que nessa palavra você vai entender o que você precisa. Primeira coisa, você precisa da alegria que só Jesus pode dar. Você vai acompanhar comigo? O apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos. Paulo está dizendo, se você é discípulo de Jesus, você precisa viver a alegria que o Evangelho traz para a sua vida. Qual é a alegria? Você tem certeza da sua vitória. Você não está caminhando para um futuro incerto. Você sabe que nada pode separar você do amor de Deus, que o apóstolo Paulo fala que nem a morte, nem tribulação, nem fome, nem espada, ou seja, nada pode separar você do amor de Deus. Por isso você deve ficar alegre. A palavra de Deus está dizendo neste texto: quanto mais, irmãos, alegrai-vos. Paulo está chamando a igreja do Senhor Jesus a ser uma igreja alegre. Qual o motivo da nossa alegria? Nós temos Jesus no nosso coração. A segunda lição que eu quero compartilhar com você neste texto, isso é tudo que você precisa. O que é? Qual é o segundo elemento importante? Você precisa da maturidade que só Jesus pode dar. O texto continua dizendo: sede maduros. Maturidade cristã. O apóstolo Paulo, ele diz em certa época que os cristãos precisavam de parar de tomar o leitinho, a papinha, e precisavam de alimentos sólidos, robustos, ou seja, precisamos de crescimento espiritual. Quando nós começamos a vida cristã, é tão gostoso quando a gente aprende o primeiro versículo bíblico. Ah, como é maravilhoso, mas a gente não sabe mais nada, a gente fica com aquele entusiasmo quando vê alguém citando um texto bíblico. Eu lembro que o primeiro verso que eu aprendi foi Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Oh, que maravilha, essa verdade permanece no meu coração durante o longo de quase 3 décadas e ela tem sido uma verdade. Deus tem me sustentado e eu acredito que Deus tem sustentado a sua vida também, meu irmão. E você que está começando, que está dando os primeiros passos, eu acredito que Deus vai continuar a te sustentar. A terceira lição que esse texto nos ensina: você precisa do ânimo que só Jesus pode dar. O texto continua dizendo, ele começa dizendo: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos,
sede maduros e tende ânimo. O nosso entusiasmo pela vida, nossa paixão, não deve ser quanto dinheiro temos, o quanto de estudo temos, o quanto sucesso fazemos, aonde nós moramos, com quem nós convivemos, de qual família nós pertencemos. Mas esse ânimo da vida cristã, ele tem que vir da certeza da vitória que Jesus garante para nós uma morada no céu. Então, por isso, o crente tem que ser cheio desse ânimo, cheio de alegria. Recentemente eu ouvi o pastor João Soares da Fonseca, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, dando testemunho de um irmão que foi preparado para o batismo, fez a sua profissão de fé e uma semana antes ele sofre um acidente. E esse irmão teve que ser levado através de uma cadeira para uma piscina para ser batizado, e ele nunca mais voltou a andar. Mas o pastor João disse que aquele irmão viveu uma vida de ânimo, de entusiasmo, até o último dia dele aqui na terra, porque ele sabia que o passaporte dele, a garantia dele através do sangue de Jesus, era que ele iria morar no céu. Meus amados irmãos, não sei o que você está passando, não sei quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades, não sei se você está passando por prova ou se você está cheio de alegria só comemorando a vitória. Mas eu quero dizer para você, dias bons acontecem, dias ruins acontecem, mas nós não podemos perder o ânimo. É isso que nós precisamos, a alegria, a maturidade e o ânimo, coisas que Jesus pode dar. E a quarta lição que este texto nos ensina, nós estamos falando sobre tudo o que você precisa. A quarta coisa que você precisa é da união que só Jesus pode dar. Continua olhando comigo este verso. Pensai do mesmo modo, vivei em paz, e o Deus de amor estará convosco. Pensai do mesmo modo. A igreja do Senhor Jesus, um pode gostar de um ritmo musical, um pode gostar de um estilo de pregação, outro pode gostar de um culto que seja mais rápido, outro que seja mais longo, mas numa coisa nós precisamos concordar: nós só estamos de pé, nós só servimos a Deus, nós só fazemos a vontade de Deus, só fazemos parte da igreja do Senhor, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. E esse sangue de Jesus que foi derramado sobre as nossas vidas, através da cruz, tem que nos unir. Tem que fazer de nós discípulos comprometidos com o Evangelho de Jesus. Pensai do mesmo modo, vivei em paz. A igreja do Senhor não pode ser um local dividido. A igreja do Senhor não pode ser um ambiente de guerra. A única guerra da igreja tem que ser contra as hostes espirituais. Não pode ser contra o irmão, não pode ser contra a irmã, não pode ser contra a liderança. A igreja do Senhor precisa de pensar do mesmo modo. Qual é o modo? O modo que agrada a Deus, da comunhão, da unidade, da alegria, do companheirismo, de um soldado ajudando o outro numa batalha. Porque nossa batalha é contra o inimigo. O apóstolo Paulo diz que ela não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as potestades. A igreja tem que estar pronta para lutar em oração, em dedicação, em busca da presença de Deus, unida e sendo o instrumento da paz do Senhor Jesus Cristo. A quinta lição que eu quero compartilhar com você, sobre tudo que você precisa para viver o próximo ano, da melhor de todas as companhias. É a sexta lição. Você precisa da melhor de todas as companhias. O versículo diz assim: e o Deus de amor e paz estará convosco. Louvado seja Deus! Há uma promessa que Deus está conosco, que nós não estamos sozinhos. Há uma promessa de vitória, que a igreja do Senhor, ela não caminha sozinho nessa terra. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, você não está sozinho. Jesus prometeu caminhar conosco. A igreja do Senhor não está abandonada nessa terra. A igreja do Senhor não está esquecida nessa terra. A igreja do Senhor Jesus, ela tem a companhia de Jesus para a sua caminhada. Eu tinha vontade de ter capacidade de cantar.
mas a minha voz não é boa para isso. Eu tinha vontade de pegar um instrumento e louvar, adorar, exaltar, pular de alegria, assim, dar aquele pulo de entusiasmo que eu dei agora. Sabe por quê? Porque nós não estamos sozinhos. O Deus de paz prometeu essa companhia de caminhar conosco. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que alegria poder fazer parte da igreja do Senhor. E em sexto lugar, que eu quero compartilhar com você, de que você precisa? Do calor humano que só os verdadeiros irmãos na fé têm. O verso 12 diz assim: cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos os cumprimentam. Aqui o apóstolo Paulo ele está num local onde ele escreve, e os irmãos que estão lá estão mandando cumprimento para a igreja de Corinto. A igreja do Senhor tem que ter essa alegria. Nós estamos sofrendo nessa época da pandemia por causa do distanciamento, de não podermos abraçar, de não poder beijarmos, de não poder cumprimentarmos. Mas assim mesmo, o calor humano deve existir através de uma ligação, através da oração um pelo outro, através do comprometimento de ajuda um com o outro. Quando você vê um irmão caído, quando você vê um irmão desanimado, estenda a mão para esse irmão. Ajude esse irmão a levantar. Tem uma história que eu gosto muito, que aconteceu num contexto de guerra, de um soldado que ele está na frente de batalha lutando e de repente ele sente falta do seu amigo e ele volta para o meio do fogo cruzado em busca do amigo, e o capitão diz assim: não vai, você vai morrer, mas ele não desiste, ele vai. E quando ele chega lá, ele encontra o amigo dele ferido, dando os últimos respiros, o último fôlego de vida. Ele olha para o seu amigo, sorri e fala assim: eu sabia que você não me deixaria sozinho. Os soldados de Cristo, os discípulos de Jesus, os comprometidos com o amor de Deus, não podem virar as costas um por outro. Podemos ser diferentes, mas não podemos esquecer ou ignorar ninguém. Precisamos um do outro. Precisamos caminhar junto, igreja do Senhor. 2020 foi um ano de lutas, mas também de vitória. 2021, escolha estender a mão para aquele que precisa. Ajudar aquele que caiu. Dar um passo a mais em direção àquele que precisa da sua ajuda. Que as suas mãos sejam mãos para abraçar, para acolher e não para tirar pedras. Que as suas mãos sejam mãos abençoadoras. E a sétima e última lição que eu quero compartilhar com você. Do que você precisa? Eu estou falando sobre tudo que você precisa. Só isso que você precisa. Da Trindade Santa nas nossas vidas. Versículo 13 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Quase todos os cultos da nossa igreja nós encerramos dizendo esse texto para a igreja, impetrando a bênção apostólica na vida da igreja, dizendo para a igreja que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo, a comunhão de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo está na vida da igreja. Meus amados irmãos, quando esse texto, Paulo descreve esse texto no ápice final da sua carta, ele está dizendo: o Pai, o Filho e o Espírito, através da graça de Deus, está presente na vida da igreja. Meus amados irmãos, nós precisamos, talvez o nosso conhecimento bíblico, teológico pode ser pequeno, mas a nossa fé precisa superar isso. Precisamos acreditar na Trindade Santa. Precisamos acreditar nesse Deus trino que está presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a igreja do Senhor não caminha sozinha nessa terra. Que a igreja do Senhor, ela pode passar por os maiores e mais terríveis momentos. Mas ela é a igreja vitoriosa porque ela é a igreja de Jesus. Eu encerro essa mensagem dizendo para você: isso é tudo que você precisa. Qualquer outra coisa que você achar que é fundamental, ela pode ser útil. Mas o que você precisa é o que o apóstolo Paulo descreveu nesse texto. A igreja do Senhor precisa disso. Precisa da alegria.
precisa da maturidade, precisa do ânimo, precisa da união, precisa da unidade. Ela precisa de ter a melhor de todas as companhias, que é a companhia de Jesus. E ela precisa também do calor humano dos irmãos lado a lado. E, finalmente, a igreja do Senhor precisa da Trindade Santa caminhando com ela. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que as doces e eternas comunhão do Espírito Santo esteja com você, servo e serva do Senhor, aonde você estiver. Que Deus te abençoe e que o seu 2020 seja uma bênção, tão somente por você viver na presença de Jesus. Vamos orar neste momento? Vou guardar a minha Bíblia aqui e vamos orar. Feche os seus olhos onde você está. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, eu não sei quando, nem onde o teu filho e a tua filha está ouvindo essa palavra, mas eu peço ao Senhor, meu Deus, que pelo teu infinito amor, a tua infinita graça, bondade e misericórdia, o Senhor possa estar trazendo paz, alegria, maturidade para este coração, para esta alma, estar aumentando a fé deste teu filho e dessa tua filha e dando a ele a alegria de viver na presença de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que vive e que reina. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, um forte abraço e um feliz 2020 na presença de Jesus Cristo.